No vídeo de hoje a gente vai falar da maior tragédia que já aconteceu dentro de um estádio de futebol. É uma tragédia sem precedentes e que jamais se repetiu. Eu quero que você fique aí no vídeo, porque é um assunto muito triste e que eu tenho certeza que a maioria de vocês desconhece. Essa tragédia aconteceu há mais de 60 anos, lá em 1964, no Estádio Nacional de Lima, lá no Peru. Se enfrentavam a seleção pré-olímpica do Peru e a seleção pré-olímpica da Argentina. O estádio recebia mais de 54 mil pessoas, o que ultrapassava bastante a sua capacidade na época. A Argentina vencia o jogo por 1-0, até que o Peru fez um gol, porém o árbitro anulou este gol, e isso gerou uma revolta tremenda na torcida peruana. Um torcedor peruano invadiu o campo para tentar agredir o árbitro da partida. E aí a polícia, acho que não preparada para uma situação dessa, agiu de maneira equivocada, usando uma violência excessiva contra esse torcedor, e isso gerou a revolta de todos os outros que estavam presentes no estádio. E aí, milhares e milhares de torcedores invadiram o gramado ao mesmo tempo. E isso fez com que a polícia, que já não sabia agir com um torcedor invadindo o campo, ficasse completamente perdida, talvez não tivesse sido preparada para uma situação dessa, que era pouco comum no estádio de futebol. Com essa invasão de milhares de pessoas, a polícia começou a jogar contra esses torcedores bomba de gás e soltar até os cães. Isso gerou um corre-corre, um empurra-empurra, até porque a maioria dos torcedores que estavam presentes no estádio não foram lá para invadir o campo ou para tentar agredir o árbitro. A maioria lá estava simplesmente para assistir a partida, e alguns milhares de torcedores que queriam badernar invadiram o gramado. E isso reflete em quem? Reflete nas pessoas que estavam lá somente para assistir. Porque isso causou um tumulto danado, uma correria, um corre-corre, milhares e milhares de pessoas tentando sair do estádio e os portões fechados, porque a gente sabe como é ou como era o cronograma. Os portões só se abriam para a saída dos torcedores pouco tempo antes do término dos jogos. Inclusive, até pouquíssimo tempo atrás era assim, mas se eu não me engano, essas normas foram mudando para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E com essa situação de correria, os policiais soltando bomba de gás, os cachorros e as pessoas tentando agredir os policiais e invadindo o campo, virou uma correria. Essas pessoas tentaram correr até os portões para sair. Muitas e muitas delas foram prensadas e pisoteadas. O saldo dessa palhaçada foi que mais de 315 pessoas perderam as suas vidas e 600 pessoas ficaram feridas. Sim, 318 pessoas, para ser mais exato, perderam a sua vida por conta de vândalos, por conta de pessoas lamentáveis. E o mais triste disso tudo é que a maioria dessas pessoas que perderam as vidas eram crianças e mulheres. Muito e muito provavelmente não estavam lá para causar baderna, só estavam lá para assistir ao jogo, um entretenimento. 318 pessoas perderam a vida, onde na maioria eram crianças e mulheres. Tudo isso num local onde deveria principalmente ficar em destaque o entretenimento. Um jogo entre uma seleção pré-olímpica do Peru contra uma seleção pré-olímpica da Argentina, que acabou nessa tragédia lamentável. Até hoje não existe registros de uma tragédia dentro de um estádio de futebol que tenha tido tantas vítimas igual teve nesse ano de 1964 lá no Estádio Nacional de Lima, no Peru. Claro que isso acontece muito por conta dessa tragédia que aconteceu lá em 64, porque a partir daí começaram a olhar com mais cuidado para a segurança dos torcedores dentro do estádio. Várias e várias normas foram adotadas a partir desse ponto. E isso foi primordial para que tragédias desse tipo não acontecessem mais. Não que não acontecem, ainda acontecem dentro do estádio. Mas, pelo menos, ficou em um número limitado de casos durante os anos. Mas ainda acontece.
Então a gente não chegou no ideal, porque o ideal é dentro de um estádio de futebol as pessoas se divirtam ou fiquem tristes, mas tudo em forma de entretenimento e lazer. A gente tem que buscar evoluir ainda e lamentar um fato desse que tenha acontecido dentro de um estádio de futebol, que mais de 315 pessoas perderam a vida. Eu quero que vocês deixem no comentário se vocês sabiam dessa história, o que vocês acham disso, que vocês compartilhem esse vídeo também para me ajudar muito. Quem comentar aí já sabe que eu vou curtir o comentário, eu vou conversar com vocês aí no comentário, todo mundo. Tamo junto, valeu. Me siga nas redes sociais, até o próximo vídeo.